Caro presidente Benedito de Lira, senhoras e senhores senadores, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado, atentos e zelosos servidores da Casa, nós estamos aqui hoje, tivemos uma tarde de muita efervescência, porque estamos aqui na Casa da República tratando de encontrar saídas para a questão crucial relacionada a uma harmonia de convivência numa família chamada federação. Só que essa família está muito desorganizada, está muito encrencada, senador Benedito de Lira, porque a prima rica União concentra um volume maior, substancial, quase mais de 60% de tudo que é arrecadado de impostos. Os estados, os primos remediados desta família chamada federação, e os municípios, como temos repetido aqui, os primos pobres dessa federação. É exatamente nesse campo de conflitos entre os entes federados que nós estamos tratando de encontrar saídas para equilibrar um pouco melhor as finanças extremamente combalidas, fragilizadas dos municípios em maior escala, dos estados em escala média, e a União aí fazendo o seu papel como dona do pedaço, como dona do orçamento, como dona da maior receita e da maior fatia. Nós aqui vamos discutir, estamos discutindo, ficou para a semana que vem, o FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados, como é distribuído esse dinheiro, determinação do Supremo Tribunal Federal, a medida provisória 599, que cria fundos para compensar os estados das perdas que terão com a definição de uma única alíquota, especialmente na região sul e sudeste, que é de 4% geral para todas as relações industriais e comerciais. Essa redução para 4% tem o objetivo, segundo a argumentação do governo, de acabar com a guerra fiscal. Ela serviu, claro, esses incentivos fiscais para estimularem o desenvolvimento no Nordeste. Muitas empresas do meu estado, especialmente o setor coureiro calçadista, saíram do Rio Grande com cargas pesadas, com infraestrutura complicada, e foram para o Ceará, foram para a Bahia, para outros estados do Nordeste, e estão hoje numa situação confortável, exatamente porque foram beneficiadas pelos incentivos fiscais. Mas é hora de se criar um ambiente novo, de maior harmonia, nessa família que está fora de tom, desarmonizada, encrencada, para que se possa obter um desenvolvimento regional, e Vossa Excelência comandou a nossa CDR, a Comissão de Desenvolvimento Regional, de maneira mais adequada e mais justa também, caro presidente. Por isso nós estamos fazendo esse grande esforço. O senador Walter Pinheiro, relator da questão relacionada ao FPE, fez um grande trabalho de entendimento, mas como ele mesmo reconheceu, é muito difícil você achar um denominador comum para uma disputa de 27 contra 27. A cada região, cada estado tem lá as suas razões para isso. E eu fiz esse preâmbulo para dizer que os senadores do Rio Grande do Sul, Pedro Simão, Paulo Paim e eu, trabalhamos, fizemos mais de uma reunião com o relator Walter Pinheiro para posicionar os pleitos do Rio Grande em relação às mudanças nessa partilha do FPE, que é o Fundo de Participação dos Estados. O relator acolheu, porém ele está encontrando um caminho que compatibiliza, eu diria, a maior parte do tempo. Na verdade, empurrando um pouco para o futuro, para não dizer no popular empurrar com a barriga. Um problema que é de difícil solução, eu reconheço. Mas, de qualquer maneira, é a forma política de tratar de cumprir o que o Supremo Tribunal Federal determinou a esta casa, em relação ao FPE. Pois nós aqui, os senadores do Rio Grande do Sul, encaminhamos uma emenda coletiva dos 3 senadores para que o relator Walter Pinheiro a acolhesse. Ele tem dificuldade, porque o que nós solicitamos pode ter interferência negativa ou positiva sobre outras regiões. O fato é que nós estamos fazendo o nosso papel aqui no Senado Federal.
Mas, ao mesmo tempo que fazemos isso, não como solidariedade ao governo que está no cargo hoje, mas cumprindo um dispositivo constitucional, porque o senador é o representante e o defensor do Estado, enquanto a Câmara, os parlamentares são os representantes da população. Aqui nós representamos o Estado, e por isso são 3 senadores no Rio Grande, 3 senadores no São Paulo, 3 senadores em Alagoas, 3 senadores na Bahia, ou no Espírito Santo da senadora Ana Rita. E é exatamente nessa responsabilidade que encaminhamos a emenda. Agora, enquanto nós aqui estamos fazendo o nosso papel, defendendo que o Estado não perca a receita do FPE, fico surpresa, como senadora que está se esforçando por isso, de saber, pela imprensa, presidente, que o governo do Estado sacou 4,2 bilhões de reais dos depósitos judiciais que deveriam ser intocáveis. 4,2 bilhões de reais dos depósitos judiciais. Para quê, senador? Para pagar e seguir custeando as despesas do Estado, como a folha de pessoal, salários e até já o 13º no final do ano. Eu queria saber qual é a garantia que esses depósitos terão de um retorno para aqueles que estão demandando a justiça e terão as suas soluções nesse período. Qual é a garantia? 2 coisas inadequadas: pegar dinheiro de uma fonte indevidamente para jogar no custeio do Estado, e a outra, deixar essas pessoas que, se resolvido o problema delas na justiça favoravelmente a elas, elas terão direito de repor esse dinheiro. E o dinheiro não está lá, porque o Estado foi lá, com mão de ferro, tirou e foi usar para pagar salários e também despesas previstas no orçamento do Estado. Eu estou, portanto, preocupada, porque enquanto aqui nós trabalhamos para garantir que o Estado não perca, o Estado gasta e está gastando aparentemente muito mal. E essa preocupação, não há, segundo o secretário da Fazenda, previsão de reposição dos valores que foram sacados da conta dos depósitos judiciários. Não há previsão de reposição, o que fica mais grave a situação. Então, por isso, eu queria dizer que esta situação de fragilidade das finanças do Rio Grande do Sul é resultado de uma combinação entre gastos em demasia, especialmente com a concessão de muitos reajustes a algumas categorias, que se fosse a todas, poderia ser uma democratização, seria justo, mas há algumas categorias que foram beneficiadas, não todas. Sequer o piso dos professores está sendo pago conforme determina a lei, meu caro presidente Benedito de Lida. Então, veja só, é contraditório que não se cumpra uma determinação legal, que é o piso nacional dos professores no meu estado, e se dê reajustes acima dos níveis de inflação que foi, como aconteceu. Isso vai comprometer o futuro. Então, eu estou chamando a atenção para esses aspectos, para exatamente não haver nenhum mal entendimento de que lá no Rio Grande as pessoas nos olhem, não. Nós estamos aqui defendendo o Estado do Rio Grande do Sul, mas nós esperamos a responsabilidade do governador do Rio Grande em relação a um controle dos gastos, a um cuidado com essas despesas, porque senão o nosso trabalho aqui de garantir a receita via fundo de participação poderá ser neutralizada pela gastança que está continuando. Então, nós temos que ter cuidado e zelando. Então, nós vamos continuar defendendo o Rio Grande. Eu vou continuar defendendo, o senador Simão tem a plena convicção, o senador Paulo Paim da mesma forma. Nós queremos e vamos ajudar, mas isso me preocupa muito pela missão que temos aqui no comando, na representação do Senado. E, para agravar ainda mais, meu caro presidente, as dívidas de precatórios do Rio Grande do Sul, depois da deliberação que o Supremo deu, que tem que ser pago e não pode ser parcelado, não pode ter deságio,
somam hoje 8 bilhões de reais. 8 bilhões de reais. Então, é uma situação muito complicada e as alterações que estão sendo desenhadas na questão da alíquota única de 4% e também das outras questões relacionadas a compensações, ao fundo de compensações, são temas cruciais para o nosso Estado.